nunca pensei em ser professora, não era algo que eu pensava, assim. Eu fiz a faculdade, não lecionava, não dava aula, não pensava. Quando eu fui servidora também, não me surgiu nada relacionado a essa atividade. Aí, quando eu tomei posse, em 2014, na magistratura, quando foi em janeiro de 2015, eu recebi um convite para dar aula. E eu falei, será? Aí eu falei, não custa Nunca nada. tinha Não feito, custa nada. né? Vamos Nunca tinha ver. dado aula. Não sabia se ia dar certo. Não sabia, eu arrisquei. Eu falei, vamos lá, vamos ver se isso dá certo. Vamos ver se eu levo jeito. Vamos ver se eu consigo dar aula. Tive muitas aulas ao longo dos anos de concurso, de todos os anos que eu estudei. Então, eu tive aula com vários professores, presencial, online. Legal. Eu falei, bom, eu vou tentar dar aula, tentar dar uma aula que eu gostaria de ter. Vamos assim dizer, aquela didática que eu vi que deu certo, que eu gostei. Eu acho que é Vamos assim tentar. que é. Você tem que fazer aquilo que... Cara, isso aqui deu certo comigo, tal. Às vezes você se espelha até num professor que você teve, né? Alguma coisa assim. Isso que você fala, pô, esse professor tava ali fazendo... Uma didática tava dando, boa. tava dando uma aula boa, gostei dessa didática, é uma didática que eu acho legal, que tava todo mundo elogiando. Então eu falei, vou arriscar. Uhum. Então eu comecei a dar aula em janeiro de 2015 e não parei. Legal, cara. E não parei. Nem férias eu tiro. Eu sou viciada nisso. Cara, muito tempo. Eu achei que fosse menos tempo, porque você parou de ser juíza de audiência de custódia em 2020. Isso. E depois, você parou de ser juiz ou você mudou de área? Como é que é? O que você tem feito depois? Isso, aí eu saí do núcleo de audiência de custódia e fui para varas de competência criminal. O que acontece? Eu ainda sou substituta. Ah, tá. Você não Então, deixa de ser não juiz, você pode ser tenho... chamada, né? Convocada, é isso? Não, eu sou juíza todos os dias, né? Eu sou juíza. Mas eu não tenho, vamos dizer assim, uma vara que eu sou a titular dessa vara. Ah, tá. Porque depois que a gente deixa de ser substituta, a gente vira juíza titular. E aí a gente fica num lugar fixo durante a nossa carreira. E isso eu ainda não tenho aqui no Distrito Federal. Então, eu fico cobrindo atestado, férias, afastamentos, entendeu? Entendi. Então, depois eu passei um período na vara de violência doméstica, de determinada região daqui do DF. Depois eu fui para uma vara criminal. Hoje, por exemplo, eu estava na vara criminal de Planaltina. Então, eu fico ali cobrindo, fico fazendo as audiências e mais na área criminal. Porque eu já consigo ficar mais na área criminal. E aí, até isso, quando eu fui dar aula... Tem essa escolha também. Eu falei, tá bom, que matéria que eu vou dar aula, né? Você podia, né? São muitas as possibilidades, assim, dentro do direito. Quantas áreas a gente não tem? E aí eu falei, bom, eu vou dar aula daquilo que eu mais gosto. Como eu te falei, eu gosto mais da área de penal, processo penal. É uma área que eu mais me identifico, é uma área que desde servidora eu já trabalhava. No meu concurso foi uma área que eu fui melhor quando eu fiz a prova. Então, eu falei assim, bom, então eu vou dar aula, vou tentar dar aula nessa área. Então, eu comecei a dar aula de processo penal, na verdade, e aí eu comecei a dar aula primeiro num curso, aí depois outros cursos foram me chamando, aí depois veio mais esse boom do Instagram, né, há alguns anos, então... Você tá desde quando no Instagram, mais ou menos? Eu acho que o meu é 2016. É mais ou menos a época que o pessoal começou a ir pro Instagram profissionalmente. E aí o boom foi, claro, na pandemia. Acho que deu um boom maior, né? Assim, Não, você tá bem todo bem mundo precisou ali, né? mesmo ir pro Instagram. Uhum. E aí tem essa necessidade, principalmente depois do online, porque lá em 2015 eu ainda dava muitas aulas presenciais, né? Mas agora, depois que veio... Agora eu só dou online, praticamente. É raro dar presencial. Eu dei uma aula presencial no último fim de semana em Goiânia. Às vezes eu dou numa pós-graduação, às vezes você dá uma palestra, mas 90% é online. E são gravadas ou são ao vivo? Você tira dúvida? Como é que funciona? Tem dos dois formatos. Tem várias aulas que eu posso gravar em casa, gravo em casa, sem ser ao vivo. E tem algumas aulas que a gente faz como evento ao vivo, até mesmo para captar no YouTube, para ter a possibilidade das pessoas conhecerem a minha didática, conhecer o curso. Conhecer o seu trabalho. Isso, e aí a gente faz ao vivo. Você tem algum curso seu ou você está como professora do Gran Cursos? Como é que está o seu trabalho hoje como professora? Bom, como professora, tem o livro, que querendo ou não, é da área do direito, né? É da área do processo penal. Apesar dele não ser tão voltado para concurso público,
ele abrange uma área muito interessante do direito processual penal. Eu dou aula em alguns cursos, prioritariamente no Gran Cursos, como você falou. E eu tinha uma parceria com uma colega minha dos estudos criminais, que a gente chegou a vender alguns cursos dentro da área de penal e processo penal. Só que essas turmas já estão fechadas, por isso que eu falei que tinha. Acabou que a gente ainda não abriu novas turmas. Então, já fiz também essa venda, como muitos fazem, particular, né? Entendi. E nessa parte que você está como professora, tem muita gente aqui elogiando, inclusive, sua didática, né? Eu vou aproveitar aqui, porque veio bem a calhar. Carol RJ Amorim falando assim, a didática da professora Lena é incrível, linguagem acessível a todos. Ariadne Ainoan. Até quem não gosta de processo penal começa a gostar com as aulas da professora. Olha, até com a explicação que ela me deu aqui, eu já tô ficando interessado, cada vez mais interessado. Eu vim totalmente cru, eu tento enrolar, né? Porque assim, eu falo de vários temas, né? A área de direito eu não sou bom, assim, não tenho muita pegada, mas eu vou entendendo aqui. Se eu tivesse falado de audiência de custódia e você não tivesse entendido nada, eu ia falar, meu Deus, pronto, tá errado. Tá aí a prova, você explicou para uma pessoa leiga, eu entendi perfeitamente, tô apaixonado no assunto.